Boa noite a todos os irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos internautas que nos assistem. Sejam bem-vindos para mais uma noite de estudo da doutrina consoladora. Hoje nós teremos nosso irmão Berg Baraúna, do Centro Bittencourt Sampaio. Ele vai trazer o tema A Visão Espírita do Carnaval. Nada mais oportuno, já que estamos num mês em que esse evento acontece e que, com certeza, ele vai nos alertar para que estejamos sempre vigilantes, tendo em vista as brechas mentais que acontecem, para sermos influenciados por aqueles irmãos inferiores. Eu estive pensando que a máscara que nos previne da Covid não corresponde à máscara do Carnaval. Não estamos imunes às interferências daqueles irmãos menos esclarecidos. E vamos fazer uma prece inicial, elevando o pensamento ao alto, agradecendo ao Criador a oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus, para mais um esclarecimento, para que possamos nos alertar, vigiar e orar, para não sermos traídos pelos movimentos conflituosos do período momesco. Que essas luzes, esses fluidos benéficos que pedimos, possam espraiar-se por todo o universo onde haja dor e sofrimento. E que nosso irmão seja devidamente intuído para nos trazer a sua mensagem. E assim passa a palavra ao nosso irmão Berg, para que use da palavra. Muita paz. Queridas irmãs, queridos irmãos, jovens, crianças que somos todos nós, galgando nessa estrada imensa da vida, que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional de todas as horas. Muita paz em nossos coraçõezinhos. É com alegria que retornamos a esta casa de oração, de trabalho e estudo, para conversar um pouquinho com vocês, aprender também com vocês sobre essa doutrina consoladora que é para todos nós. Trazemos um abraço fraterno do Núcleo Espírita Bittencourt Sampaio, que está situado na Avenida Doutor Eurico Chaves, 645, lá em Casa Amarela. Depois da maternidade Barros Lima, muito conhecida, você faz um retorno, depois da escola Clotilde Oliveira, tem um sinal, dá um retorno, entra na farmácia Mandacaru, é a Avenida Doutor Eurico Chaves. E em março nós estamos de aniversário, né? Nós estamos fazendo 84 anos de existência. E como nós fazemos a escala doutrinária lá, nós vamos abordar alguns vultos do Espiritismo, né? Personagens muito edificantes e que nós precisamos conhecer. E aí eu estou com aqui o nosso cronograma, apenas para que vocês possam assim estar cientes e quem puder estar conosco, nos prestigiando. Logo no dia 1, nós vamos ter o nosso querido amigo, irmão e conhecido de vocês, Bruno Tavares. Esse eu não poderia deixar de chamar, meu querido amigo, irmão. Eu sou até suspeito, que eu costumo dizer assim, que vocês não digam nada para ele, tá? Quando ele estiver aqui. Eu costumo dizer que ele é o meu mentor encarnado. Mas se ele souber disso, o careca, que ele é careca também, rapaz, ele me pega. Então, ele vai abordar J. Herculano Pires, o metro que melhor mediu Kardec. No dia 3, vamos ter a nossa irmã Edneide Bezerra, que vai abordar Meimei, um generoso espírito doce de luz.
No dia 8, vamos ter a nossa irmã Edna Santos, que vai falar de Ivone do Amaral Pereira, a dama da mediunidade. Então, a nossa irmã Edna Santos, da Federação Espírita, vai estar lá conosco. No dia 10, vamos ter o nosso irmão Rinaldo Soares, que vai falar sobre o mentor da nossa casa, Bittencourt Sampaio, o poeta do Evangelho. No dia 15, vamos ter o nosso irmão Antônio Alves, que vai falar de Alta de Souza, a poetisa da caridade. Uma das patronas do trabalho de campanha do Quilo também. Alta de Souza. No dia 17, vamos ter a nossa irmã Cristiane Mascarenhas, da Federação Espírita Pernambucana, que vai abordar Eurípides Bazanufo, o apóstolo da caridade. No dia 22, Gisele West, Gel, muito conhecido de todos nós, dentro do movimento espírita, que vai abordar Chico Xavier, um homem chamado amor. No dia 24, teremos nosso irmão Luiz Jorge, que é lá da Casa dos Humildes também, pesquisador espírita, né? Ele vai estar conosco e vai abordar Bezerra de Menezes, um cidadão brasileiro. No dia 29, teremos o Austin Luiz, presidente da Federação Espírita Pernambucana, que vai abordar o nosso irmão Djalma Montenegro de Farias, uma voz ativa e consoladora da doutrina espírita. Poucos conhecem Djalma Montenegro de Farias, um dos primeiros presidentes da Federação Espírita Pernambucana, e também da CE. E encerrando no dia 31 é aniversário de desencarne de uma pessoa muito conhecida nossa, muito amigo nosso. Você sabe quem é? Dia 31. Dia 31, vamos ter o nosso irmão Francisco de Assis Rodrigues, que vai abordar Allan Kardec, o bom senso encarnado. Então, espero que vocês estejam conosco, né? Eu vou passar para o nosso irmão Rogério depois, essa escala aqui, e vocês possam estar conosco nesse mês de aniversário em março. Inclusive, em março, o Calixto falou até conosco, mas em março eu não faço saída nenhuma da minha casa, porque eu preciso estar lá prestigiando os nossos expositores, né? Porque a qual eu convido, e eu me sinto no dever de estar lá. Nós vamos abordar, nessa noite, o carnaval, na visão espírita. A doutrina espírita não tem nenhum índice de proibição a nada. A doutrina espírita não proíbe nada. Agora, faz-se necessário nós orientar, alertar. Alguns nos chamam, muitas vezes, eu digo do nosso meio espírita, de exagerado. Mas eu estou abordando uma obra séria, nas fronteiras da loucura, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, onde o doutor Bezerra de Menezes, no carnaval de 1982, passa com a equipe a socorrer as pessoas nas fúrias carnavalescas. E algumas pessoas às vezes dizem assim, Berg, é exagero o seu. A doutrina espírita não está proibindo nada, volto a repetir. Alguns já ficam até chateados conosco. Então, a doutrina espírita não proíbe. Agora, tem o dever de alertar. Atrás do trio elétrico, só não vai? Tem certeza disso? Pois deixa eu, assim, consertar um pouco esse trecho aí, tá? Para todos nós.
Atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. E a multidão é muito maior do que os encarnados. Na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, não poderíamos deixar de começar por Allan Kardec. Ele diz claramente, na pergunta que ele faz aos espíritos: influencia os espíritos nos nossos pensamentos, nos nossos atos, nas nossas ações? Muito. Que de ordinário são eles que vos dirigem. Eu tenho percebido que nessa fúria carnavalesca as pessoas querem extravasar. Eu passei muito por algumas pessoas, que eu ando na rua, e as pessoas dizendo: depois dessa pandemia, o que aconteceu? Agora eu quero extravasar. Eu vou aproveitar. Eu queria saber que tipo de aproveitamento é esse. Então é muito preocupante, porque nós sabemos que nesse carnaval vai haver realmente uma loucura exacerbada. As pessoas querem extravasar. Não estamos aqui a criticar aqueles que brincam. Pelo contrário, o nosso sentimento de amor tem que ir para essas pessoas, para todos nós, porque principalmente muitos dentro do próprio movimento, muitos de outras religiões, pessoas candidatas a tarefas dignificantes, coisas maravilhosas, envolvem-se com o carnaval. Eu me lembro que eu estava no seminário de Divaldo Pereira Franco e ele fez uma pergunta muito interessante. Na verdade, fizeram uma pergunta a ele. Divaldo, é proibido ir a um motel? E Divaldo começou a rir. E a gente riu com ele no seminário. Ele fez: olha, tem muitos espíritas que vão, eu sei. E aí foi que a gente riu mesmo com ele. E aí ele disse uma coisa muito interessante. Quando você vai a um pântano, aqui eu vou usar um termo mais popular de nós aqui do Recife pernambucano, né? Que somos. Quando a gente vai a um mangue, né? Ele falou um pântano, mas ambos, se você vai nele, você consegue sair de lá sem melar uma pontinha do dedo. Será que a gente consegue sair de lá sem melar pelo menos uma pontinha do dedo? Não tem como. Ele diz: pessoas que vão a locais como esse, onde lençóis lavados ou não lavados, passados às pressas, onde fica a impregnação de outros casais, e as energias ali circulando. Então, aqueles que queiram ter os seus momentos, que eles possam se abster de alguns locais. Referindo-se ao carnaval, será que eu, Alcidenberg, eu tenho condições de ir a um carnaval, uma festa carnavalesca, e não me envolver com as energias completamente deletérias que ali se encontram? Mas, Berg, tudo no carnaval é ruim? Não estou querendo dizer que é algo maledicente, eu estou querendo dizer que é algo que nós não temos condições morais, porque a fúria carnavalesca de muitos que vão brincar impera. Eu procuro estar longe. Eu vou falar lá na Casa Humildes, no domingo de carnaval, porque a Casa Humilde vai abrir, e eu vou falar lá no domingo de carnaval, vou falar sobre a fronteira da loucura. Muito bom que o nosso tema é não servir a Deus e a Mamon. Mas vamos fazer essa ponte. Então, eu, como expositor, como uma pessoa que conversa, não posso dizer para as pessoas: não vá brincar carnaval. Eu não posso dizer isso. Mas posso alertar dizendo o que ela pode encontrar lá.
Mas vamos lá, vamos dar uma passadazinha aqui nos slides. A visão espírita do carnaval. Obras nas fronteiras da loucura e entre dois mundos. Atividades de socorro a encarnados e desencarnados, desenvolvidas por uma grande equipe espiritual, sob o comando de Dr. Bezerra de Menezes, nos dias de carnaval de 1982, no Rio de Janeiro. Muitas pessoas, Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, um homem que espalhou caridade, admira Dr. Bezerra de Menezes, mas quando a gente fala do carnaval, duvidam, né? Está aqui a obra para que vocês possam consultar. Procurem nas livrarias e vocês vão perceber quanta coisa nós temos que entender, não é? Contém o relato de socorro espiritual a trabalhadores do Evangelho. Olha aí o que eu falava, né? Logo no começo. Encarnados que passavam por grandes perigos. Trabalhadores do Evangelho. Não, é apenas uma festinha, eu vou lá. Festa dos sentidos. Festa dos corpos, dos sentidos físicos. A criatura esquece dos escrúpulos, o pudor, confundidos numa linha comum de alienação. Nas fronteiras da loucura, na página 123. Eu não vou falar só de mulher, não, é dos homens também. Porque a gente não pode taxar a mulher, porque muitas vezes a gente quer crucificar a mulher, mas nós, homens, também. Às vezes, vestindo uma roupa, tanto homem como mulher, que eu costumo dizer que termina onde começa. A roupa termina aqui e começa aqui. Homens se vestindo de todo jeito. E nós ficamos observando assim, meu Deus do céu. Eu já passei por momentos, eu me afastei uma vez do carnaval, mas para chegar no local onde eu queria chegar para poder descansar, meu Deus, eu passei maus bocados. Então, está aí, né, os relatos, né? Origem do carnaval. Nas festas populares dos povos antigos, que se entregavam aos prazeres coletivos. Nas festas romanas, chamadas Saturnália, quando simulava uma vítima humana previamente escolhida. Nas bacanalhas da Grécia, quando era homenageado o deus Dionísio. Isso é Dr. Bezerra de Menezes falando nas fronteiras da loucura. Significado dos termos. Saturnália ou Saturnal, festas romanas em honra de Saturno, nas quais predominava a licenciosidade e a orgia. Aí, né, na enciclopédia, né, que a gente vai encontrar muitas essas informações também. Significado dos termos bacanalha ou bacanal, festim dissoluto, devassidão, orgia, festas antigas, em honra de Baco. Baco, deus romano do vinho. Dionísio, deus grego da vinha e do vinho. Então, vem de lá, olha. Na pergunta 468 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma pergunta muito interessante. Veja que eu termino indo para o Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos é uma obra que eu amo. E a gente vai sempre ao Livro dos Espíritos. E na 468, Kardec pergunta:
renuncia os espíritos, eu vou falar assim da minha forma, mas é isso que ele quer dizer. Renuncia os espíritos às suas tentativas contra nós, quando pela nossa vontade é repelida. Os espíritos renunciam quando pela nossa vontade eu não quero, eu não quero fazer isso, eu vou vencer. Eu não quero ter esse tipo de pensamento, eu vou seguir em frente. Então, os espíritos que estão me assediando nesse sentido, eles renunciam. A resposta dos espíritos: o que é que vocês querem que eles façam? Se afastam. Mas, olha aí o mais, ficam na espreita, como o gato espreita o rato. E diz que quando o gato não está em casa, né? O rato faz a festa. E é verdade. Ficam na espreita até que nós possamos dar um vacilo. Agora, são os espíritos culpados das nossas desgraças, dos nossos sofrimentos? Não. Ah, o culpado é o obsessor. A história é essa, né? O culpado é o obsessor. Não. O culpado é realmente aquele que pela qual se julga culpado, porque eu não gosto de usar muito essa palavra culpado, mas que, na verdade, é aquele que pela qual pensa de forma leviana. Olha, se eu sou um espírito completamente exagerado, desresgrado, completamente, no sexo, quem é que vai estar do meu lado? Se eu sou completamente desorganizado sexualmente, quem é que vai estar do meu lado? Espíritos da mesma estirpe, do mesmo pensamento. É a realidade. Se eu sou um espírito que só pensa em maldade, em destruição, quem é que vai estar do meu lado? Não é? Já diz o apóstolo Paulo, somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Veja aí a justificativa do evento. A verbete carnaval foi composta da primeira sílaba das palavras carne, nada vale. Carnaval, carne, nada vale. Festa da carne. Necessidade de descarregarem-se as tensões, os recalques, segundo alguns estudiosos do comportamento da psique. E é o que nós escutamos, eu disse a vocês, né, que eu tenho escutado constantemente as pessoas: eu vou extravasar, vou aproveitar, porque essa pandemia fez com que eu não fizesse nada nesses 2 anos. E eu vou aproveitar. Oremos. A razão do carnaval. Expressiva faixa de humanidade terrena transita entre os limites do instinto e os pródromos da razão. Ou seja, é o meu instinto, a razão diz que não, mas o instinto está ali querendo, né? Mais sequiosos de sensações do que ansiosos pelas emoções superiores. Natural que se permitam, nestes dias, os excessos que reprimem por todo o ano. Olha aí, foi 2 anos, né? Segundo esses, meu Deus do céu. Sintonizado com as entidades que lhes são afins. É de lamentar, porém, que muitos se apresentem nos dias normais como discípulos de Jesus. Isso não sou eu que estou dizendo, é nas fronteiras da loucura. Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode fazer. Se eu não souber responder, ele sabe. E se ele não souber, seu Calixto sabe. E aí a gente vai passando para cada... Porque eu gosto muito de falar isso. Eu não sei tudo de espiritismo, não. Eu estou aprendendo, estou aqui estudando com vocês, né? A gente lê um pouquinho, pesquisa, né, estuda, mas estou aprendendo. Louco seria eu querer saber tudo de espiritismo. Nessa reencarnação,
Ah, já a reencarnação aí. A influência negativa pela televisão. O advento da televisão trouxe para a intimidade doméstica altas cargas de informações que nem sempre podem ser digeridas com facilidade, e é verdade. Propiciando se assistam programas portadores de carregadas mensagens negativas. Saindo um pouco do carnaval, rapaz, vamos assistir Ronda Geral, vamos assistir Bandeira 2, escutar Bandeira 2, né? Eita, são programas realmente edificantes, né? Para a destruição nossa. Só nos causa terror. Então, os programas televisíveis têm trazido para nós, infelizmente, é a realidade, muita coisa negativa. Mas não podemos negligenciar a tecnologia, né? Tem muita coisa boa também, né? Mas tem a TV Cultura, viu? Tem coisa muito boa na TV Cultura. Explicações para a legalização. Mais recentemente foram encontradas outras explicações para a legalização das bacanais públicas, sobre os holofotes poderosos da mídia, como sejam ao turismo, que deixa lucros na cidade pervertidas e cansadas de luxúria. Ah, não, é porque vai gerar dinheiro, vai gerar renda. Passamos 2 anos sem carnaval. Numa pandemia, e sobrevivemos. Eu sei, teve muito problema. Teve, sim, teve. A gente sabe que teve, houve muita firma que... A gente sabe, sim. Mas o mundo está se transformando. Mas para esse mundo se transformar, os seres que aqui habitam têm que se transformar. E o carnaval é uma dessas festas que eu tenho fé que um dia vai deixar de existir, vai ficar só na lembrança. Dos programas televisíveis já saiu as propagandas de cigarro. Eu tenho fé que um dia se deixará de falar de bebida. Porque até o slogan, né, que fala, se beber, não dirija. Eu não concordo, em certa parte, não concordo. Se beber, não dirija. Ou seja, beba, mas não dirija. Mas beba. Mas nós vamos crescer espiritualmente. Isso eu tenho a plena certeza. Um dia todos nós seremos anjos, como diz a música. Vamos trabalhar e acreditar. É como diz a música, né? Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. É o que nós temos que fazer. Fé. Vamos chegar lá. De onde vem a expiação fantasiosa? As fantasias. Muitos fantasiados haviam obtido inspiração para as suas expressões grotescas em visitas às regiões inferiores do além, onde encontravam larga cópia de deformidades e fantasias de horror. Veja, a Máscara da Morte, é vampiro, são várias máscaras horripilantes. E onde é que vem essas inspirações? Está aí, ó. Nos mundos inferiores. Faixas vibratórias em torno da Terra. Logo depois que eu retornar à vida espiritual, percebi haver em torno da Terra faixas vibratórias concêntricas que a envolviam, desde as mais condensadas, próximas da área física, até as mais sutis, distanciadas do movimento humano da crosta. São vitalizadas pelas sucessivas ondas mentais dos habitantes do planeta, que, de alguma forma, sofrem-lhe a condensação perniciosa.
somos nós que criamos esses tipos de sentimentos. Tem um ditado popular que diz assim, eu até já citei aqui em outras oportunidades, diz com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Eu costumo dizer assim, né? Dizes o que tu pensas, que eu direi quem está ao teu lado. Como é que nós estamos pensando? O espírito de Silas, no livro Ação e Reação, eu já citei isso aqui também em outra oportunidade, ele diz assim, tudo que nos ligue ao ódio, ao rancor, ao vício, à criminalidade, à crueldade, é fortalecimento do inferno contra o céu e da treva contra a luz. Tudo que nos liga a esses pensamentos tão baixos fortalece o inferno contra o céu e a treva contra a luz. Está no livro Ação e Reação, de André Luiz. Então, a gente começa a perceber aquilo que nós estamos mais ligados. É por isso que Jesus dizia claramente, onde está teu tesouro, está teu coração. Está teu coração. Concentração mental. A grande concentração mental de milhões de pessoas na fúria carnavalesca, veja que não sou eu, falei fúria logo no começo, mas vejamos que é o livro Nas Fronteiras da Loucura, viu, gente? Em radiações dos que participavam ativamente, enlouquecidos, e dos que, por qualquer razão, se sentiam impedidos, afetava para a pior a imensa área de trevas, ao tempo que essa influenciava, perdoe-nos, os seus mantenedores, ou seja, aqueles que mantêm aquelas influências, porque quando a influência vem, os espíritos começam a acoplar, eu vou alimentando cada vez mais. Vamos dar um exemplo muito simples. No livro de Martins Peralva, Estudando a Mediunidade, ele dá uma citação muito interessante lá. Quando você quer acender uma fogueira, o que é que você faz? O que é que nós fazemos? Um papelzinho, um óleo, uma gasolina, querosenezinho. Nós alimentamos o fogo. Assim somos nós, com os nossos pensamentos. Quanto mais negativo nós vibramos, logo somos mantenedores dessas influenciações. É como combustível para acender a fogueira, não é? Obsessões coletivas. Nesse período instalam-se, lamentavelmente, obsessões coletivas, que entorpecem multidões, dizimam, vejam, no livro Nas Fronteiras da Loucura, né? Aliás, no livro Entre Dois Mundos, também de Manuel Filomeno Miranda, que fala isso. Dizimam existências. Nós podemos perder uma existência por conta de uma situação, de um envolvimento qualquer como esse. Alucinam valiosos indivíduos, pessoas de valiosidade, praticantes do evangelho, mas que acham que o carnaval é... E que vincula a formosos projetos dignificadores. Veja bem, essas pessoas têm projetos tão dignificantes, pessoas têm projetos tão bons, pessoas na casa espírita, na casa católica, seja onde for, com projetos maravilhosos de evangelização, mas se perde por um momento como esse. Infestação espiritual. Em face dos desconceitos emocionais que os exageros prestígios produzem nas criaturas menos cautelosas,
há uma verdadeira infestação espiritual perturbadora da sociedade terrestre. Quando legiões de espíritos infelizes, ociosos e perversos são atraídas e sincronizam com as mentes desarvoradas. Deixa eu dar uma pausinha aqui. Vocês sabem quem é que Manuel Filomeno de Miranda encontra lá no mundo espiritual, num grupo de socorristas? Quem já leu a obra? Alguém já leu a obra aqui? Quem já viu falar em Noel Rosa? O sambinha, né? O sambista, com as marchinhas de carnaval. Encontra Noel Rosa. Manuel Filomeno de Miranda, quando percebe que é Noel Rosa, vê aquele vulto, pede permissão, vai lá, se aproximar e conversar com ele. Entre muitas conversas, ele diz assim: eu houvera sido mais um fracassado do que um infelicitador. As minhas composições pessoais e aquelas em parceria, no entanto, inspiravam e despertavam ternura, retratando situações e acontecimentos do coração que provocavam emoções positivas. Embora eu não fosse um herói, nem mesmo um homem que se desincumbia corretamente do dever, minha memória gerou simpatias e a mensagem da música provocou amizades, graças a cujo recurso fui alcançado pela misericórdia divina, que me recambiou para outros sítios de tratamento e renovação, onde despertei para realidades novas, diz Noel Rosa. Passei a compreender as finalidades superiores da vida, que eu malbaratava, descobrindo, porém, que é sempre tempo de recomeçar e de agir, iniciando, desde então, a composição de outros sambas ao compasso do bem, com as melodias da esperança e os ritmos da paz, numa vida de amor infinito. O carnaval, para mim, é passado de dor. E a caridade hoje é-me festa de todo dia, qual primavera que surge após um inverno demorado e sombrio. Calou-se, sorriu algo triste, para logo concluir. Apesar da noite vitoriosa, o dia de luz sempre triunfa e o bem soberano tudo conquista. A caridade hoje é o móvel de Noel Rosa. A festa de carnaval ficou. Hoje as melodias são outras. E certamente tem inspirado muitos cantores aí, que a gente vê muitos cantores falar de Deus. Tem um cantor aí, eu acho que é, não sei se é só contrariar, eu não me lembro qual é, que ele fala de Deus. Deus é maior, maior é Deus. Quem está com ele nunca está só. Rapaz, isso é lindo. Você já viu esse sambinha? Deus é maior, maior é Deus. Quem está com ele nunca está só. Quem sabe se foi uma inspiração de Noel? Ninguém sabe. Não estou dizendo que foi. Mas
É lindo esse samba, ele exalta a Deus. E toda a melodia é uma melodia de exaltação, de chamando a atenção para que a gente erga a cabeça. A população invisível. Eita, ficou no azul, eu devia ter modificado para branco. Me perdoe. Porque o azul fica tão ruim para enxergar, mas eu vou ler aqui para vocês. A população invisível, ao olhar humano, era acentuadamente maior que a dos encarnados. Então, atrás do trio elétrico, também vai quem já morreu. Disputavam entre si a vampirização das vítimas encarnadas, que eram telecomandadas. Estimulavam a sensibilidade, as libações alcoólicas de que participavam. Ingeriam drogas, utilizavam-se dos compassas no corpo físico. As energias, né? Que o espírito vai passando, né? Eu já citei aqui, uma pessoa uma vez disse para mim assim, mas Berg, eu conheço uma pessoa que ela bebe tanto Berg, e ela não fica bêbada. Mas quem está bebendo não é ela. Ela está ali bebendo, mas quem está sugando as energias, né? A parte energética é o espírito que já vem perto dela ou dele. Mas quem já não ouviu dizer que uma pessoa disse assim, rapaz, eu tomei o primeiro copo e fiquei tonto. Sabe por quê? Porque o espírito que ali encostou nele já vem de outros, e quando chega nele, de vez de receber, descarrega. E aí a pessoa é ilusão. Eu queria saber por quê, eu queria até que você me respondesse isso, se vocês têm essa resposta para mim. Por que festa tem que ter sinônimo, tem que ser sinônimo de bebida? Eu fui convidado para uma festa de aniversário de uma colega, e muito triste ela ficou, porque ela disse que os colegas não queriam ir porque perguntaram, vai ter bebida? Não, vai ser uma festa muito familiar, vai ter refrigerante, muita comida, vai ter muita coisa para a gente desgostar, mas... Aí ele falou, não, mas não vou não, não vai ter bebida, sabe, a gente gosta de uma bebidinha. Eu disse, pois eu vou, minha filha. Porque eu vou na sua festa por você. Eu não vou por conta da bebida, não. Eu vou por você. Eu queria saber por que festa tem que ser sinônimo de bebida. Se vocês souberem a resposta, por favor, me dê, porque eu estou querendo até hoje. Né? Tá em branco. Eu fiz o slide em branco e me esqueci, gente, perdoe. Tá ali, ó. A população invisível, ao olhar humano, era acentuamento muito maior do que os encarnados. Né? Então, veja essa linha de acoplamento, né? Se interligavam a desmandos e orgias lamentáveis. Uns magotes desenfreados atacavam os burlescos transeuntes, transmitindo induções nefastas. Davam início, assim, a um processo nefandos de obsessões demoradas. Misturavam-se espíritos de aspecto bestial e lupino, verdugos e técnicos de vampirização do tônus sexual, em promiscuidade alarmante, com inúmeros encarnados. Ou seja, a gente começa a ver entidades com aspectos bestiais. Isso nós vamos perceber no estudo das obras de André Luiz, principalmente o livro Libertação. Gente, vamos estudar André Luiz. Vamos ler e estudar André Luiz. Eu vou repetir aqui que quando doutor Hernani Guimarães de Andrade, doutor Hernani,
foi indagado, doutor Hernani, se o senhor fosse para uma ilha deserta, o que é que o senhor levaria com o senhor? Ele diz, levaria todo o compêndio das obras de André Luiz. E as obras de André Luiz serão estudadas no futuro nas universidades, e já está sendo feita. Gente, vamos estudar André Luiz, porque no livro Libertação fala desses aspectos bestiais de Lupino, que é a forma deformada dos espíritos, e a qual ele dá o nome de licantropia. Porque o nosso perispírito ele é plasmável. E o espírito completamente, muita maldade, ligado a essa maldade, ele passa a fazer uma mistura, podemos assim dizer, no seu perispírito, de coisas tão negativas e passa a transformar. Então, a gente tem que estudar muito, sabe? Tem muita coisa boa para a gente ler e estudar. A afinidade. Vou correr um pouquinho. Acurando a vista, podia perceber que, não obstante a iluminação forte, parava uma nuvem espessa, onde se agitava outra multidão, porém de desencarnados, mesclando-se com as criaturas terrestres, de tal forma permeada que se tornava difícil estabelecer fronteiras delimitadoras entre uma e outra faixa de convivência. Ou seja, quem era encarnado e quem era desencarnado, aqueles que têm olho de evidência para ver, eu estou vendo encarnado, eu estou vendo desencarnado, porque a multidão está tão grande, está maior do que num galo da madrugada aí, imagine a multidão de gente, de desencarnados. Por favor, gente, eu não estou aqui condenando ninguém. Estou aqui a dizer que o carnaval não vá, não estou dizendo isso. Estou trazendo aqui uma orientação de uma equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes na Fronteiras da Loucura. Agora, se as palavras de Dr. Bezerra, de Manuel Filomeno de Miranda, não servem, então eu fico com Bezerra e com Manuel. Respeito, como diz Voltaire. Voltaire, ou Voltaire, como alguns dizem, né? Não aceito a sua tese, mas respeitarei o direito de o dizê-las. Isso é respeito. Algum de vocês pode dizer para mim, Berg, eu não aceito essa sua tese. Mas a tese não é minha, não, viu? Bezerra de Menezes com a equipe. Não aceito a sua tese, mas respeitarei o direito de você dizer. E uma pessoa pode duvidar e eu aceito. Eu aceito. Está duvidando? Aceito. Agora, eu aceito que realmente tem trazido para nós informações. A doutrina espírita é uma doutrina de esclarecimento. Né? A gente está proibindo nada. Mas temos o dever de esclarecer, como eu falei no começo. Sobre a onda crescente de sensualidade. É muito difícil, no momento, estancar-se a onda crescente de sensualidade, do erotismo, da depravação nas paisagens terrenas, especialmente em determinados países. Isso porque as autoridades que governam algumas cidades e nações, com exceções compreensíveis, estão mais preocupadas com as conquistas de eleitores para os iludir do que interessados na sua educação. Educar. Vítimas voluntárias do sofrimento futuro, tornando insuportável a situação de cada uma dessas vítimas voluntárias do sofrimento futuro, os parasitas espirituais que se lhe acoplam, ou se ligam, né? Os obsessores que os dominam
explorando suas energias, atiram-nos aos abismos da luxúria cada vez mais desgastantes, do alvitamento moral, da violência, a fim de mantê-los no clima próprio que lhe é permitido a exploração até a exaustão das forças. A dificuldade de se adaptar aos dias normais, quando passa o carnaval. Passar da onda de embriaguez dos sentidos, recalcados da festa, apresentam corpos cansados, nas mentes intoxicadas, nas emoções desgovernadas. Os indivíduos despertarão com imensa dificuldade para adaptar-se à vida normal, ir para o trabalho, às convenções éticas, necessitando prosseguir na mesma bacanal até a consumação das energias. Tem gente que quer que o carnaval continue. Eu moro em Casa Amarela, gente. Já viu falar em Casa Amarela como é, né? Ai, meu Deus. Lá no Vasco da Gama, onde eu moro, já começou, em janeiro, no começo de janeiro, já começou o trio sair lá do Vasco da Gama. E vai até o final do carnaval. E eu tenho que descer para trabalhar, muitas vezes. Consequências. Moléstias graves que se instalam. AIDS, DSTs, comportamentos morais, distúrbios afetivos surgem após tais ilusões que passam, quebras financeiras, distúrbios afetivos surgem após tais ilusões que passam, né? Quebras financeiras, como já falei, homicídios, transvairados, suicídios alucinados, infartos, morte de exaustão de forças, desencarnação por abuso de drogas. E a gente vê, né, esses acidentes, esses crimes, né? A festa terá um fim um dia? Né? Foi a pergunta que eu fiz a vocês, né? A festa é o vestígio da barbárie e do primitivismo, ainda reinantes, e que um dia desaparecerão da terra, quando a alegria pura, a jovialidade, a satisfação, o júbilo real substituírem as paixões do prazer violento e o homem houver, quando eu digo homem, homem e mulher, né? Espíritos, somos todos nós encarnados, houver despertado para a beleza da arte, sem agressão, sem promiscuidade. Opinião de Emmanuel, o espírito de Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier. Não é Berg, não, é Emmanuel, gente. Nenhum espírito equilibrado, em face do bom senso que deve presidir a existência das criaturas, pode fazer apologia da loucura generalizada que adormece as consequências nas festas carnavalescas. Eita, não é Berg não, viu? É Emmanuel. É com você e o pessoal aí, viu? Há, nesses momentos de indisciplina sentimental, um largo acesso das forças das trevas nos corações. E, às vezes, toda uma existência não basta para realizar os reparos precisos de uma hora de insânia e de esquecimento do dever. O dever que está lá no capítulo 17, ser perfeito. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e das pessoas em seguida, né? Do outro, né? Em seguida. O dever é a lei da vida. Está lá no capítulo dever do Evangelho, segundo o Espiritismo. A ação altamente meritória seria a de entregar todas as verbas consumidas em semelhantes festejos nas assistências sociais aos necessitados de um pão e de um carinho. Eita, que mundo tão desigual. É um mundo tão desigual. De lado, esse carnaval. De outro, a fome total. É, Gilberto Gil, o senhor está certo. Opinião de André Luiz.
O espírita deve afastar-se, o espírita. Veja, né? A gente sabe, os evangélicos, cada um tem a sua, deve ter as suas orientações, mas aqui ele diz para nós, o espírita deve afastar-se dessas festas lamentáveis, como aquela que assinalam a passagem do carnaval. Inclusive, as que se destaquem pelos excessos de gula, desregramento ou manifestações exteriores espetaculares. André Luiz, é com você o pessoal, viu? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que ele faz para domar as suas más inclinações. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4. Gente, esse é o nosso pastor e ele é o nosso guia e modelo. Aqui está a biografia de todo o arquetipo, né, de tudo que foi extraído para essa conversação com vocês. Então, fica aqui as orientações de Dr. Bezerra de Menezes, de André Luiz, de Emmanuel, que nós tenhamos cuidado com os nossos sentimentos. Porque as palavras também ferem. Ferem. E às vezes ferem mais do que uma bofetada. Depois de uma palavra proferida, às vezes aquela mágoa vai ser guardada por um bom tempo. Então, em momentos como esses, muitas vezes, através de uma embriaguez, nós falamos para a esposa, ou para o esposo, ou para uma pessoa familiar que às vezes quer nos orientar, quer ter cuidado conosco, e a gente solta um impropério, né? Sai uma coisa grotesca da nossa boca e fere as pessoas. Ninguém proíbe ninguém de nada, a doutrina não proíbe nada, agora diz que nós temos que ser criaturas comedidas e responsáveis. Ninguém está aqui para sofrer, ninguém está aqui para criaturas responsáveis. E sermos criaturas responsáveis que já nos encontramos, conhecemos um pouquinho a doutrina, nós não podemos dizer, eu não sabia. Nós sabemos. Então, façamos a nossa parte, que Papai do Céu nos abençoe, nos envolva em muita paz, perdoe se nossas palavras foram palavras talvez um pouco fortes, firmes, não é? Mas eu espero que os amigos espirituais que me ajudaram possam também, os que vocês têm, os seus amigos espirituais, possam lhe orientar e dizer que realmente essas verdades estão dentro da nossa doutrina espírita. Leia todo o compêndio da nossa doutrina espírita que fala sobre obsessões, que vocês vão perceber que nós somos realmente influenciados por uma nuvem de testemunha, como já afirmei, palavra do apóstolo Paulo. Paz em nossos coraçãozinhos e que Deus nos abençoe. Obrigado, Berg, pela bela explanação, uma palavra de alerta, de reflexão, que todos nós somos influenciados, como ele bem disse, e nessa turbulência desse momento de carnaval, a psicosfera dos que ali estão comprometidas, dando espaço para que aqueles irmãozinhos menos esclarecidos venham nos influenciar negativamente. Eu queria deixar um aviso que a partir de março vamos ter o curso de passe. Aqueles que quiserem, que tiverem condições de participar, será nas quintas-feiras, a partir das 7h30, 8h, terá informação na secretaria. E então passaremos a palavra ao nosso irmão Berg para a prece final. Elevemos o nosso pensamento a Jesus. Amigo Jesus, és nosso amigo incondicional de todas as horas. Bem sabemos disso, Senhor. Guia e modelo para todos nós. Caminho, verdade e vida para Deus.
Assiste-nos, Senhor, nas nossas dificuldades. Somos criaturas ainda tão imperfeitas, Senhor, todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. Todos nós estamos aqui nessa casa, nessa escola, nesse hospital, num tratamento constante para exercitar cada vez mais os sentimentos, praticando o amor, exercendo o compromisso do perdão para com o outro, a fazer a caridade, para que a gente possa, com esses medicamentos, poder curar nossas almas tão feridas e sofredoras. Que teu amor nos abençoe, Jesus. Abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados. Porque somos esse grupo imenso aqui, aqueles que estamos vendo e aqueles que não estamos vendo. Então, espíritos que estão na carne e espíritos fora da carne. Mas somos todos nós teus tutelados, pois tu és o nosso pastor. E nós somos as ovelhas desgarradas, que a qual tu nos leva, tu nos busca para o caminho correto. E sobre o teu amor grandioso, Jesus, ó pastor de nossas vidas, é que pedimos a tua permissão e a permissão dos amigos espirituais para que possa encerrar essa reunião doutrinária na paz, no amor e na luz que emana de ti. E que o irmão retorne a palavra para que ele possa encerrar nessa mesma paz, nesse mesmo amor, nessa luz. Assim seja. Bom, meus irmãos, e assim concluídos os trabalhos da primeira fase, vamos para o passe, mantenham-se harmonizados, em conexão com o mundo celestial para serem beneficiados. Muita paz.